falar. Essa luzinha ali, ó, verde, é de um lampiãozinho que eu coloquei hoje uma luz verde ali para receber um pouquinho dessa luz que é curadora. É uma lâmpada verde de 40 watts. Mas para fazer cromoterapia, me parece que tem que ter um filtro, né? Mas eu liguei agora que eu tô precisando de uma energia aí de cura. Então, enquanto eu estiver fazendo o vídeo, eu não sei, não faço ideia o tempo que a gente deve colocar, né? Ficar recebendo irradiação dessa luz. Mas, vamos lá. É quando fazia uma vez ou outra passeios com parentes que eu tinha, que tinha carro, nós íamos aí para fora. E quando eu começava a chegar naquelas estradas que tinha vegetação intensa de um lado do outro, parece que a minha energia, sei lá, ficava potente. Com essa energia verde. Interessante. Porque tudo no universo é energia. Bom, nós vamos ao que interessa, que é o vídeo 206, que é o pensamento comanda. Para chamar a atenção das pessoas que pensam certas coisas, tá? Bom, se eu disser, me sinto sozinha, me sinto sozinho, o que vai acontecer? O nosso pensamento é o comando, é o nosso comando. Você já formatou isso em você, então você vai sempre se sentir assim. Se você disser, mesmo que viva sozinho ou sozinha, mas se você disser para você mesma, eu não me sinto sozinho, eu não me sinto sozinha, isto vai te comandar e você não vai se sentir sozinho. Se você diz, estou deprimido ou deprimida, vou só falar deprimido, tudo no masculino, não ficar assim, não ficar um pouco cansativo, né? E diminui o vídeo. Eu estou deprimido. Pronto. As tuas células internas do teu corpo físico escutam. Então, você mesmo coloca essa energia para dentro de você e as energias começam assim, a ficar lenta. Não gira rápido, lento, lento. E você vai ficando cada vez mais deprimido. Aí vai lá no médico tomar remédio, não consegue. Você não consegue ficar bom da depressão. Ao passo que se você disser, seja somente uma vez, ou duas, ou três, ou quatro, ou durante todos os dias de 30 dias, de um mês, ou 2 meses, 3 meses, se você disser, não tenho depressão, preste atenção nas frases. Se você disser, eu não estou sentindo mais depressão, não adianta. Você tem que dizer, eu não tenho, eu nunca tive depressão na minha vida. Pronto. Já programou as células sutis e as células físicas. Se você disser, eu não tenho medo de nada, nada, possivelmente não vai te acontecer coisas como pessoas que são assaltadas mais de uma vez, acidente de carro e teve mais de uma vez, acidente de moto. Você não tem medo de nada. Você não tem medo de ser assaltado, você não tem medo de sofrer um acidente, não tem medo. Coisas que eu tive medo quando jovem, hoje eu tenho, até de saúde. Tenho as coisas que eu tinha medo de, porque eu senti medo. Formatei. As células reagem assim. Se você diz que não tem medo, você será uma pessoa com uma energia
poderosa, assim, se sentindo bem, indo para cá, para lá, tal, vai no banco, vai lá não sei onde, que é longe, é meio perigoso, você vai, volta, não acontece nada, etc, etc. Salvo com exceções do merecimento. Tem gente que merece passar por isso. Tem gente que merece ser assaltada, tem gente que merece ter acidente de carro, tem gente que merece que a casa, infelizmente é assim, desabe. Quando ela não merece e não há o que fazer, ela sobrevive, ela não morre, mas tem gente que merece morrer soterrada porque ela fez isso em outras vidas, etc, etc. Tem gente que merece morrer afogado. Eu sentia muito medo, sinto muito medo do mar. Acabei quase me afogando. Se não fosse o marido da vizinha, que eu fui com eles para a praia, ter me levantado emoji. Eu já estava soltando bolinhas, não sei o que é isso, soltar bolinhas, quando eu já tinha perdido a esperança. Eu digo, vou morrer aqui. Ele, porque eu afundei. Como eu não sei nadar, e eu tenho essa parte de trás que não sobe, ela tem problema. Uma vez eu fui fazer a musculatura, paga, negócio pago, e o cara fez assim para mim, ó, que eu não conseguia fazer o exercício. E o fisioterapeuta, filho de uma, né? Em vez de me ajudar, porque eu precisava fortalecer essa parte, e hoje eu poderia não ter as dores que tenho aqui atrás também, tinha que fortalecer, deixou para lá, saquei. Eu saí. Eu saí da academia porque eu não conseguia fazer. Fui para aprender a nadar, também não consegui. Quando a pessoa que estava ensinando a nadar, tinha que me segurar e fazer os movimentos até fortalecer. Isso é que se chama a falta de amor incondicional. Eu gosto muito de dar os exemplos que eu passo na vida para vocês, ver se entra na cabecinha de vocês. Vocês que não têm amor incondicional, ou pensam que tem, mas não tem. Não tem. Algumas pessoas, quando veem que eu estou assim, indecisa se eu atravesso ou não atravesso, vendo lugares onde não tem sinal, né? Mas você tem que atravessar ali. Aí eu estou olhando o andamento do carro que vem lá. Vale mais essa pessoa que não me conhece, que volta para trás por causa do caminho dela inverso, né? Era para lá, mas ela volta para cá e me pergunta: quer ajuda? Eu, às vezes, não aceitava ajuda, mas a gente tem que aceitar, mesmo achando que não precisa, porque está dando oportunidade a essa pessoa de fazer o bem. Aprender isso depois de uns anos, porque eu dizia, eu estava bem, eu estou bem para atravessar, não, obrigada e tal. Você não sabe que depois, quando a gente olha para a pessoa, a satisfação do espírito dela que se mostra no rosto de ter feito essa ajuda, ela se sente bem. Vale muito mais isso do que aquela pessoa que te conhece e te ajuda só quando te vê. Ela não vai bater na tua porta e dizer, dona fulana, a senhora está até com dificuldade de sair para fazer compra, quer? Não. Essa pessoa que te ajuda na rua, uma vez um mendigo fez o possível, eu até rejeitei, ele era um mendigo, estava todo sujo, mas ele quis me ajudar a atravessar a rua e fazer assim para os carros parar, porque eu atravesso a rua muito, mas muito devagar, que às vezes o sinal não dá tempo. Já por 2 vezes o carro passa assim, ó, centímetros de mim. Deu até para arrepiar, né? Digo, nossa, não chegou a minha hora, né? Então, essa pessoa vale muito mais. Essa pessoa que vai te ajuda quando você cai na rua e te ajuda. Vale muito mais do que outras pessoas que às vezes te ajudam. Preste atenção nas ações, dos momentos das ações. Certo? Eu não guardei muito a fisionomia, era uma senhora de cor. Eu caí, eu fui empurrada espiritualmente.
eu senti isso, e eu fazia força para não cair, e me estatelei assim, ó, parecia uma folha de papel, foi assim mesmo, ó, pum! Nem foi assim como a gente cai. Eu estava sentindo, meu Deus, o que é isso? Eu fui empurrada. Aqui tudo abriu. Sangue entrando na minha vista, que eu pensei que eu ia ficar cega da vista, que eu pensei que tinha ralado, que o óculos, eu estava de óculos, o óculos cortou. Uma senhora, teve um homem que passou lá adiante, mas nem ligou. Uma senhora veio. Aí eu não sei por que eu disse, ou eu achei que ela poderia estar saindo para o trabalho, porque ela estava saindo de uma comunidade. Isso foi próximo a uma comunidade que tem um parquezinho, que era um antigo zoológico, e eu fui lá para caminhar um pouco, para olhar aquelas árvores e tal, aquelas poucas árvores que ainda existem, porque agora foram morrendo, né? As árvores, tem pouca árvore. E eu disse para ela, senhora, a senhora... Ah, porque ali tem a clínica da família, gratuito, né? Mas tinha que subir aquilo. Eu digo, não, eu vou lá sozinha, eu vou. Não, não, não. Eu digo, a senhora está indo para o trabalho, não está? Qualquer coisa que eu falei assim. Não, não. Trabalho tem. Eu não sei se era trabalho que ela tinha patrão, de comércio, de alguma coisa, ou se era doméstica, não sei o que ela era. Não guardei muito, porque naquela hora eu peço ao Criador que a proteja, porque vale muito mais esta ajuda que esta senhora me deu do que você bater na porta do vizinho e dizer, moço, não consigo um táxi. O táxi vai rejeitar porque o sangue está caindo pra caramba. Pode me levar? Como aconteceu também de uma outra vez, que eu estava sempre caindo, eu não sabia que estava com osteoporose, e por causa disso estava sempre caindo. Caí na rua, pedi a um carro de polícia que estava passando, fiz sinal, eles vieram lentamente, me viram. Eu disse, não, mas me leva, porque nenhum táxi vai me levar, porque está... Ah, mas a senhora está escorrendo sangue, vai sujar o carro. Eu não sei se eu fiz cara feia, eu não sei da minha fisionomia, porque aquilo ferveu dentro de mim, né? Aí o outro colega foi arrumar um jornal para eu botar por baixo, para me deixar lá no hospital, foram embora. Né? A ajuda desses policiais não é contada, para vocês saberem como é que a espiritualidade faz. Eles vão responder lá do outro lado, porque eles se negaram. Se negaram. Então, vão responder do outro lado. Então, como eu estava dizendo, valeu mais essa senhora, largou, chegou atrasada no trabalho, não sei lá o que aconteceu, coitada da mulher, e é isso. É assim que a coisa funciona. Então, o pensamento e as ações são assim. Bom, se você disser, eu tenho medo de ter artrose. Bom, aí é que você vai ter. Porque a artrose também ela vem por falta de sol, por falta de alimentação, que eu tive falta de alimentação numa época da minha vida e fiquei com osteoporose. Pessoa que tem com 70 anos, 60 eu tive, com 50 e poucos. E outras coisas na coluna que a médica ficou surpresa que eu estava tendo tudo antes do tempo. Falta de alimentação também. Não quer dizer que eu não comesse, mas eu só comia arroz e feijão e mais não sei o quê, não comia nem ovo, nem isso, não tinha para comprar. Bom, então, se você disser, tenho medo que um raio, uma faísca de raio, caia aqui, meu Deus, quantos relâmpagos. Ih, gente, aí é que vai cair mesmo. Já caiu quando eu morava assim um pouco mais alto, assim, do lado de fora na janela retinho, que eu senti, ele faz um barulho, sabe? Como é que eu vou explicar esse barulho?
é um barulho agudo. Quando o raio faz assim um negócio, você sente, ai, parece até que ele sentiu aqui. Ou ele entrou dentro da sala. Eu sei que eu tinha uma gata nessa ocasião, ela ficou apavorada. Ela quis ir para a rua, ela foi lá para o temporal, não quis ficar dentro de casa. Ou passou ali, ou passou rente à janela do lado de... Mas não aconteceu nada. Nada pegou fogo, né? Porque eu nunca disse isso. Eu tenho medo, nunca tive medo de relâmpago. Hoje eu já procuro, se eu estiver na rua, já procuro ter cuidado e não ficar em certos lugares, porque eu já sei o que pode acontecer, porque atrai, né? Por quê? Mas se você tivesse merecimento, aí é que ia. Ou se você mostrasse medo, é como um animal quando um animal feroz, ele percebe que a pessoa está com medo dele, então ele nheque. Aí você fica assim para o animal. Nem medo, nem valentia. O animal fica meio estranho, ele sente, ué, ele não sabe o que é que vai acontecer. Ele não sabe se você vai atacar ele, se você tem medo, você é impassível. Ele acaba virando as costas e vai embora. E às vezes a pessoa tem merecimento que aquele animal o ataque, né? Porque noutra vida ele maltratou os animais, então merece. Bom, então se você diz vamos ver, deixa eu escolher mais, deixa eu pensar em alguma coisa. Eu tive um acidente de carro, brabo, caiu fora da estrada e eu tinha o meu, que não dirigia há muitos anos, foi. E a esposa dele disse, não vai, porque ele é barbeiro. Barbeiro é uma pessoa que não dirige bem, não tem cuidado, né? Ele é barbeiro. Olha que um dia ele parou o carro na linha do bonde e o bonde vinha. Quase que a gente foi. Mas como ela era uma pessoa implicante, ela implicava com tudo, mas com tudo. Eu digo a implicância dela. Mas naquele momento, olha que vai acontecer, ó, olha que vai acontecer alguma coisa. Ela já colocou aquele pensamento ali. Eu já levei, porque a energia vem para a gente, já levei isso, né? E aconteceu um acidente muito grave. Carro novinho, ficou todo amassado, teve que levar uma porta nova. Eu tinha feito um teste para dirigir, depois entrei para a escola e tremia, e eu fiquei tão nervosa, tão traumatizada com o acidente, que o carro ia para um lado para o outro, e o instrutor disse, mas você fez um teste, você dirigia tão bem, eu nem liguei, você sozinha aí nunca tinha pego um carro e agora está assim. Eu calei a boca, não falei nada. E porque a coisa foi muito brava. Era terra dentro do carro, era terra, 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 entrando dentro do carro, vidros quebrando, entrando dentro do carro, vidros entrando aqui na minha. Eu fechei os olhos, botei a mão assim para, né? Com medo da minha vista, entrou aqui perto do meu joelho, mais de um vidro. Foi bravo. Como as coisas acontecem. Outra coisa. As pessoas que têm preconceito e têm boa vontade de não ter mais preconceito, seja lá o que preconceito for, elas podem dizer para si mesmas: não tenho preconceito de nada. Aí, se não ficar de primeira, fala 2, 3, 4, 5, 6, 3 meses, 4 meses, meio, até que quando você der conta, você olha para aquela coisa que você tem preconceito e você vai ficar muito surpreso. É engraçado, eu não sinto mais nada, não sinto preconceito nenhum, porque o pensamento comanda. Como é que o Pai, Mãe, Criador Primordial faz as criações? Né?
Com o pensamento, com a consciência dele, consciência universal, a consciência mais inteligente que há no universo, não há outra. Ele projeta as partículas, dentro daquela partícula, ele já papapá, faz aquela... Você vai fazer isso assim, assim, quando você for lá, vai ser direcionado àquela outra partícula e tal, ela vai formar isso e aquilo, aquilo outro. Quando o planeta já está formado, ele, através de suas divindades, são os logos menores, vai, através do comando do Sol, que ele manda para o Sol, e o Sol comanda, vamos dizer, ele é o gerente, o Sol é o gerente e manda para os trabalhadores, que são os loguinhos menores, que estão aqui, que nós não conseguimos ver, mas estão aí. E aí começa a criação das vidas aqui na Terra. Pensamento, que comanda o pensamento, a consciência, pá. Como é que cura o ferimento? Através da consciência das nossas células. Tudo tem consciência. O próprio planeta Terra tem consciência. A maioria das pessoas não acredita, até ri do que está ouvindo. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, não posso obrigar vocês a acreditar. Tem que ter um pouco a consciência expandida. A consciência expandida para que... Como é que a gente sente? Veja só, isso aqui está impregnado da poeira do giz. Eu não tenho aquele quadro que não precisa, por quê? Eu trabalho de toda hora ir lá comprar não sei onde e tal, e eu tenho, né? Eu tenho isso aí. Eu gosto até de escrever com giz, mas alergia. Podia botar máscara, né? E fica tudo impregnado, hein? É impressionante. E como é que a gente sente, né, que está cheio da poeira do giz e fica assim? Então, e uma coisa, com esses pensamentos, que é muito importante, é quando você tem a determinação. Pessoas que conseguem sucesso na vida, porque elas têm determinação. Eu quero isso assim, assim, pronto. Determinação. Se a pessoa diz que está deprimida com determinação, e ferrou, né? Aí vai ser mais difícil ela conseguir sair dessa, mesmo dizendo, não tenho, nunca tive depressão. Lembra que a depressão pode te autotransformar em ovoide. Cuidado. A tristeza também. Cuidado. Deixa eu ver. Estou sentindo um pouco de calor, agora eu vou desligar a luz. Vamos ver. A energia que ela coloca. Gente, é um calor mesmo. Sua. Uma pessoa que diz, eu sou um fracasso, eu não valho nada, porque alguém está dizendo isso para você. Você somatiza porque você concorda, teu pensamento concorda. Agora, se você não ligar para o que ela diz, vai, sabe? Eu sou assim, vou continuar fazendo até acertar, ou eu vou procurar outra coisa, né? Fracasso geral, fracasso pelo trabalho, fracasso pelo emprego, fracasso no casamento, essas coisas. Não tem que ligar porque as pessoas dizem, porque se você liga, você coloca para dentro de você esse pensamento que essas pessoas que te humilham te fazem sentir um lixo. Foi o que aconteceu, chato eu ter que contar coisas da minha vida, mas é bom para vocês saberem, porque eu tenho experiência, né? Então, desde criança, eu só ouvia. Tu és isso, tu és aquilo, tu vais ser igual à tua mãe, uma essa, uma aquela.
não entra chuvisco na tua cabeça, tá tirando agora notas baixas. Eu tirei até um terceiro lugar no primário, depois foi descendo, mas é um ambiente lá em casa e tal. Tu não dás para nada, tu não sabe, não serve direito para botar uma roupa na corda, etc. Gente, o que é que isso faz? É humilhação, né? Depreciação. Então a criança vai ficando insegura. Como é uma criança e é suscetível ao que ela aprende, ao que ela escuta, vai achando que é mesmo e não consegue. Ela nunca vai conseguir, quando adulta, ou ser aquilo que ela queria ser. É muito difícil. Pode ser até se a pessoa, se for fazer uma análise, ir a uma psicóloga para ajudar, mas nem todo mundo tem dinheiro para pagar psicólogo. Pode ser que ela consiga superar, mas aquilo fica lá registrado. Ela vai ter que passar por um tratamento quando falecer lá nas escolas, nas colônias, nos hospitais das colônias espirituais, porque a coisa fica formatada, é muito difícil. Muito difícil. Então, aí quando tem um problema para resolver, ou quando tem prova no colégio, a criança começa a tremer de medo, o medo fica bloqueia, né? O medo bloqueia. Então, ela estudou, mas bloqueia. Insegurança, medo, ansiedade. Gera muita ansiedade, porque, como é que eu vou fazer aquilo? Eu não tenho competência para fazer. Aí gera ansiedade. Enfim, precisa mais de outros pormenores. E tem aquele lado violento das ameaças, né? Também. Se tu fizer isso, se tu continuar me respondendo, ou se tu não serve nada, eu vou falar com o teu pai, a mãe falando, né? A mãe diz, vou falar com o teu pai, vou contar para o teu pai o que você fez. Ou o pai mesmo diz, tu és uma criança, isso te dá um tapa, né? E a criança fica traumatizada também, e gera medo. Ou a criança se rebela, começa a ser agressiva, ou fica com medo, ou fica com as duas coisas. Tem hora que é agressiva, tem hora que fica com medo. A educação de uma pessoa, de uma criança e de um animal também. Tem que ter muito cuidado para que seja um adulto normal. Mas se os pais não são normais, como eles vão dar educação à criança? Se um pai, uma mãe não são normais, ou um deles não é normal, isso afetará realmente o ser que ele estiver criando, até o animal que estiver criando. Então, tem que ter cuidado. É isso que eu queria dizer. Não preciso dar mais exemplos, mas poderia dar. Deixa eu ver. Pessoa que. Quanto à religião, é importante falar isso. Pessoa de uma determinada religião. Então, costuma-se dizer para outra que vem querer nos catequizar: Minha senhora, eu não quero saber. Olha aqui, pastor, não quero saber. Eu sou católica e não quero saber disso. Bom, se ela gosta daquela religião, vamos dizer, seria normal ela dizer isso, mas não pode dizer. Porque, para nós expandirmos a nossa consciência, a gente tem que conhecer tudo de tudo. Então, é muito importante que você conheça um pouco de cada religião, porque todas as religiões têm a sua parte boa, né? É porque alguns chefes das religiões que são ruins e bota a caraminhola na cabeça das pessoas, né? Como, por exemplo,
vocês que foram batizados aqui nessa igreja, agora as mulheres têm que usar este tipo de roupa. Aí bota lá, nós até vendemos a roupa. Então bota lá como se fosse um uniforme, uma roupa que ela usará sempre até morrer. Um calor desgraçado de 45 graus. E aí uma roupa fechadinha aqui no pulso, fechada aqui e até os pés. E o perigo quando subia a escada rolante, se ela esquecer de levantar. Usa até os pés, mas depois tem que levantar, né? Levantar o vestido, né? Não é um vestido rodado, geralmente é um vestido inteiro. Não é preciso. Deus não mandou fazer isso, vestir assim. Essa religião só é boa porque quem vai para essas religiões que usa esse tipo de vestimenta foram ex-prostitutas. Então, para elas andar no caminho, né? Então, não tem importância. Mas isso é dogma, foi inventado pelo pastor. E de um pastor, quando morre, vai o outro ser pastor e segue o mesmo destino. Então, a pessoa tem que procurar umas religiões mais expandidas, com a espiritualidade é a religião. O espiritualista não é o espírita. O espírita é pitolado. A espiritualidade é a religião que mais te dá oportunidade de expansão, porque aceita outros conhecimentos. Só por isso. Mas não precisa ter religião alguma. Basta seguir as leis do amor incondicional. Uma pessoa que queira desenvolver o amor incondicional, ela pode dizer para si mesma: eu sou amor incondicional, eu sou amor. Eu estou aprendendo. Depende do grau em que a pessoa esteja. Ela pode dizer, eu quero aprender. Depois ela nota que já se modificou. Então ela pode dizer, eu estou aprendendo. Pensamento comanda. Aí ela pode dizer, eu já sou alguma coisa de amor incondicional. Porque aqui, nessa terceira dimensão, nós não somos total amor incondicional. Então, temos graus de amor incondicional, de uma pessoa para a outra. Tá? Então, é assim. Senhores, até aquele medo que a pessoa tem que quando está na cozinha de se cortar e acaba se cortando, né? Mesmo, com a faca. Acontece. Mas aí tem que estar bem concentrada lá cortando. Tenho mais alguma coisa para dizer? Não, só a frase. O pensamento comanda. O pensamento formata as coisas dentro de nós, como se nós fôssemos um computador. Tá? Imagine, nós somos um computador e tudo que vem, tudo que pensamos, formata. Se aceitamos o que os outros falam, fica formatado em nós. Se aceitamos o que a pessoa está falando. Né? Geralmente, as pessoas aceitam muito o que os chefões, os governantes, né, falam. Agora, falar um pouquinho de política. Eu não gosto de política, mas agora me vem uma coisa para falar para vocês. Na China, na ocasião que se formatou o comunismo na China, aceitaram. A maioria aceitou, tanto que venceu, porque se não tivesse aceitado, se tivessem lutado, não seria uma China comunista. Onde nós sabemos por baixo dos panos que pessoas até se suicidam, que estão cheias daquele regime, e que é horrível, e não pode ter não sei quantos filhos, só pode ter um, e, enfim, outras coisas que a gente nem sabe, né? Então, incutem
na cabeça do povo que o comunismo vai ser todo mundo igual. Que ilusão! Que ilusão! Haverá sempre o que tem mais e o que tem menos. Porque o que tem menos vai ajudar o outro a que tem mais de certos serviços e o que tem mais vai ajudar o outro que o vai servir para viver. Lógico que salários são baixos e tal, concordo plenamente, mas veja bem, uma ilusão. Pessoas que trabalharam a vida inteira e tiveram juízo na cabeça, economizaram, não gastaram tudo por aí, não andaram em bares bebendo toda semana, não andaram em funks, iam fazer seu passeiozinho, de lá uma vez ou outra, na natureza. Então, sabe, economizaram, então compraram. Compraram, vamos dizer, uma casa ou um apartamento com a finalidade de alugar, para que juntasse aquela miséria daquela infeliz de aposentadoria, né? Que é uma vergonha, essa aposentadoria, então, para juntar para poder viver um pouquinho melhor, comer outras coisas melhores, comprar uma frutinha melhor, uma coisa assim, e às vezes até tem que sustentar o filho que já é adulto, mas não consegue emprego e tal. Aí vem o comunismo. Não pode ter essa casa, não. Retiram a casa da pessoa que conquistou com as suas economias durante anos e fica para o governo. Eles podem até botar uma pessoa lá para morar, mas ela vai ter que trabalhar para o governo, ela vai ter que pagar para o governo para estar lá dentro daquela casa, vai ter que pagar o imposto, essas coisas, tá, gente? Esperta, porque comunismo não é o que vocês pensam, não, tá? O comunismo é bom para aquele que está no poder lá, que comanda, porque ele gosta do poder. Geralmente, os presidentes de um país são magos negros que reencarnaram como políticos, tá? Eles gostam do poder e têm poder mental. Mesmo encarnado, eles esquecem quem são, mas eles têm poder na energia deles e contamina com as ideias deles as pessoas. E o povo, como é invejoso, a maioria do pobre é invejoso. Então ele começa a ter inveja dos que ganham mais. Eu vejo isso no Facebook. Porque o político ganha não sei quanto, o trabalhador ganha não sei quanto. Pô, mas o político tem sempre que ganhar mais porque tem outras despesas, ele tem que até se apresentar bem. Pode estar ganhando demais, mas ele sempre tem que ganhar um pouco mais, né? Ele tem que se apresentar, ele tem que morar lá no lugar melhor, ele vai se dar com pessoas de um nível social em que ele tem que se apresentar melhor. Eu vejo sempre, eu no colégio, adolescente, eu via adolescentes com inveja de proprietários, dizendo, não suporto proprietários. Ué, então por que ela não ia trabalhar, juntar dinheiro para comprar uma casa para morar, um apartamento? Está com inveja porque não tem competência, que o outro teve competência. Por quê? Teve competência, como eu disse. Ou pediu dinheiro emprestado para comprar um apartamento, ou juntou por ser econômico e não jogar o dinheiro fora. Entendam bem isso. E aqueles adolescentes, eu me afastava daquela gente. Eu me afastava do outro que estava fumando maconha lá na carteira, com os outros, com a panelinha. Eu me afastava. Eu não tinha colegas no colégio. A única pessoa que conversou comigo no recreio, em todos aqueles anos que eu estive sempre no mesmo colégio, primário, né, jardim de infância, primário,
ginásio, depois científico, que antigamente era diferente, né? Então, a única pessoa que conversou, ficou conversando comigo, umas 2 vezes, porque depois não sei lá o que houve, que eu não encontrei mais. Ela não era da mesma sala do que eu, ela era de uma outra sala. É a cantora, a que é hoje a cantora Rosemary. Ela também não ficava muito perto deles, não, dos colegas. Ela ficava sentada isolada. Eu também, no recreio, ficava só sentada olhando. E ela também, ninguém me chamava para brincar. E ela também ficava assim, e coincidiu eu sentar ao lado dela, ou ela sentar do meu lado. E a gente começou a conversar. E ela, naquela época, ela dizia que queria ser cantora. Acho que o sonho dela era ser cantora, falou para mim. Mas a maioria dos colegas ali eram invejosos, porque aprenderam com os pais eram invejosos. Eu tinha um jeito diferente, e uma das mães daquelas crianças, quando a minha tia foi me buscar lá no colégio, na saída, né? Ela perguntou à minha tia se ela estava me criando para fazer sala. Eu não sei bem o que é, mas imagino que seja, porque as outras crianças eram brutas, tanto que eu não gostava. Até quando botava a mão assim, nossa senhora, brutas, sabe? Ficava na fila, todo mundo na fila, parecia o exército, todo mundo na fila. Cantar hino, cobrir para ficar aquele espaço, mas depois não adiantava. Depois que ficava um espaço separado, uma. Ih, caramba, estraguei a minha blusa. Ficava o espaço. Esse negócio aqui pegou na blusa, estragou. Ficava separado, se juntava feito sardinha em lata. E aí as crianças selvagenzinhas, estavam mortas para ir para a sala. Aí começava aqui no meu ombro, nas minhas costas. Eu não falava nada. Então eu fazia força para trás, aí fazia força para trás. Aí acabava parando. Bom, hoje eu não poderia fazer força para trás, né? Por causa do problema de joelho, que eu ia fazer para trás, eu ia cair, né? Mas naquela época, eu já era uma criança que eu via certas coisas e via que não era o certo, tanto dentro de casa como fora de casa. Então, não se via como eu poderia estar dialogando com um colega ou uma colega que tinha umas ideias atrasadas, selvagens, de falta de amor incondicional. Temos que amar todo tipo de pessoas. Aí vocês que estão assistindo, mas você tinha que amar elas, sim. Na ocasião eu não sabia disso, mas se eu as amasse, eu não sou obrigada a lidar com elas. Entendam bem. Você pode sentir amor e dizer, coitada dessas crianças, desses meus colegas, coitadas, não vão evoluir. Mas você não é obrigado a conviver. Você está dentro de um ambiente que você vai lá fora, desabafa com os outros. Pô, não aguento mais. A minha mulher me desaforo, ou meu pai, ou minha mãe são ruins para mim. Outro dia até me deu um tapa na cara. Tá? Gente, a solução é sair do ambiente. Sai, cai fora. Arruma um emprego. Fala com um amigo. Com uma outra veio aqui com uma malinha, ela foi expulsa de casa. Eu recebi, deixei ela morar comigo. Isso foi num outro bairro, não foi aqui onde eu moro. Tudo tem uma solução, né? A pessoa não é obrigada. A pessoa espancada pelo marido não é obrigada a ficar com ele, certo? O amor acaba entre os dois, que não deveria ser assim, também ninguém é obrigado a ficar um com o outro. O filho não se sente bem dentro do ambiente familiar, ninguém o pode obrigar a ficar ali, ele vai tratar da vida dele, é o direito dele, o livre-arbítrio. Então, a
Então, já em criança, a gente vê que tipo de adulto a pessoa vai ser. É impressionante, mas é verdade. Que tipo de adulto vai ser? Às vezes, os pais dão uma educação boa mesmo, mas quando ele atingir a maioridade, quando ficar livre dos pais, ele vai mostrar a índole dele, porque ele já veio com uma índole das vidas passadas. Ele teve essa oportunidade para ser um ser melhor, mas não. Aflora mais a parte ruim dele. E como aflora mais, ele terá umas companhias espirituais das trevas, porque ele está escolhendo aquilo. Ele não combate aquela parte negativa dele, ele não combate. Então, ele terá companhias para que essa parte ruim dele seja mais aflorada ainda, mais incentivada para fazer o que ele faz de coisas ruins na vida. Então, lembre-se, o pensamento comanda, o pensamento comanda, o pensamento comanda. Ok? Até o próximo vídeo. Aproveite ainda esta oportunidade, que a Terra já foi para a quinta dimensão. E agora, a separação do joio e do trigo continua sendo feita, porque agora vai ser difícil os que são negativos, mas pode tentar. Vai ser difícil, né, para vocês agora. Mas ainda, eu creio que ainda há um tempo de vocês se autorremodelarem, se automodificarem, se limparem da negatividade, se voltarem para a luz. Lembra, o Criador, o que vocês chamam de Deus, o Criador, o Pai e Mãe Criador primordial, é amor, é paz, é compaixão, é tranquilidade, é luz.